Anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Então, é interessante que no verso 16 vai falar do Filho, o verso 17 vai falar do Espírito, o verso 18 vai falar do Deus Pai, e o verso 20 e 21 o clamor da igreja dizendo, vem Senhor Jesus. Então, é sempre importante nós compreendermos essa questão de que a Bíblia não é para revelar quem nós somos. A Bíblia é para revelar quem Deus é. Porque descobrindo quem Deus é, nós, como imagem e semelhança de Deus, descobrimos quem nós somos. Amém? E aí, no capítulo 1 de Efésios, ele, em várias cartas paulinas, ele vai começar a trabalhar com a Trindade no capítulo 1. A exemplo de Colossenses, a exemplo de 1 Tessalonicenses, a exemplo de Efésios, a exemplo de Coríntios. Então, Efésios, não foge à regra do apóstolo Paulo, que ele vai começar a revelar quem Deus é. No capítulo 1, então, ele vai mostrar a pessoa da Trindade, o que ela faz e por que faz. Amém? A cada pessoa da Trindade. O verso 3 vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está falando de quem? Deus e Pai, certo? O que ele faz? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que o Deus Pai faz? Nos abençoa. E é interessante aqui, porque está falando que Ele está nos abençoando, ou vai nos abençoar, ou já abençoou. Vamos ler de novo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Com que bênçãos? Todas. É interessante isso aqui porque na nossa aproximação com relação ao Deus Pai, nós nos aproximamos em relação com Deus Pai com alguém que é necessitado, precisando de bênção, ou quem já foi abençoado para se tornar abençoante. Deixa eu repetir com calma. Na nossa aproximação agora com relação ao Deus Pai, conforme esse texto aqui, nós nos aproximamos de Deus como um necessitado, precisando de bênçãos, ou a gente se aproxima do Deus Pai com alguém que já é abençoado, para se tornar um abençoante. Já somos abençoados. Com quais bênçãos? Todas. Amém? Então, qual o propósito disso? O verso de número 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, é para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor do próprio Deus. Aí o verso 7 vai falar da segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que ele vai chamar aqui de amado, no final. Daí o verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, vai apresentar o Deus Filho, e o que Deus Filho faz? Nos dá a redenção por meio do seu sangue. Tá certo? Então, agora nós somos redimidos em Cristo Jesus. Agora nós não somos mais um outro alguém. Agora nós somos um alguém em Deus. Amém?
Deixa eu explicar isso aqui. É assim, antes, qual foi o pecado de Adão? Que ele quis ser um alguém fora do alguém que era Deus. Sim ou não? E aí ele quis uma autonomia e se tornar independente de Deus, porque ele queria ser um outro Deus. Ok? E à medida que Adão se desligou de Deus, então ele experimentou o mal, a maldade e a morte. O pecado. Ok? A redenção em Cristo Jesus vai fazer o movimento inverso. Em Cristo Jesus, nós que éramos eu, agora a gente vira um nós. Amém? Como é seu nome mesmo? Ô, Vanderlei, vem cá, por gentileza. Qual é o seu nome? Cleverson, vem cá. Um amigo fez uma ilustração que eu achei muito interessante, vou fazer aqui com os irmãos, para entender essa questão do nós aqui e do eu, tá certo? Entender a redenção. É o seguinte, o Gleberson e o Robson. Clebson e Vanderlei. Opa, vendo que minha memória é de japonês, né? Então, o Vanderlei e o Gleberson. Não sei de onde tirei Robson aqui. Mas, então, é o seguinte, como é que a gente evangeliza? Vamos supor que eu sou quem vai evangelizar. O Gleberson, o Vanderlei, o Vanderlei, né? Ele é alguém que eu estou evangelizando. E o Cleberson, amém, é Deus, certo? Então, eu vou falar assim para o Vanderlei. Ó, eu conheço ele. Se tu não conhecer ele como eu conheço, tu vai para o inferno. Não é assim que a gente evangeliza? Muitas vezes né? Por quê? Porque a gente trabalha com eu, tu e o ele. Tá certo? Agora, a Bíblia, em Colossenses capítulo 1, ele vai dizer que há um mistério, que é o Cristo em nós. Então, eu e Deus, eu e ele ou nós? Nós. Então, como é que nós deveríamos evangelizar? É assim. Dá o braço aqui. Aí a gente evangeliza assim. Nós queremos apresentar o nós para o nós que ainda não tem consciência de nós. Mas a gente sabe que o nós, se conhecer o nós, vai entender que é nós. Entendeu? Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente evangeliza como eu separado de Deus, que me separei do outro. Na redenção, isso aqui é queda, certo? Na redenção, Cristo me ligou novamente a Deus, porque eu não estou mais separado de Deus. É o mistério que vai dizer em Colossenses, que é o Cristo em nós, a esperança da glória. E agora que eu e Deus somos um, a gente vai passar a proclamar essa graça de Deus a todas as pessoas. A gente sabe quantas e quais pessoas serão salvas? Não. Então a gente trata todo mundo como um pagão ou como um cristão? Como um cristão, como um irmão. Porque quem vai discernir, quem que é? É Deus no último tempo. Então, cresce junto o quê? O joio e o trigo. Para a gente, é incumbência nossa discernir quem é joio e quem é trigo? Então, a gente trata todo mundo como quem? Como um irmão, como um nós. Amém? Obrigado. E qual a razão disso? Por que nós fazemos isso? O verso de número 12.
a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Aí vai dizer o verso 13, sobre a terceira pessoa da Trindade. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo faz o que com a gente? Sela. Ele dá a chancela, né? E qual o propósito? A fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que é a redenção, né? Daqueles que pertencem para o louvor da sua glória. Ou seja, qual a função do Pai? Nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A função do Filho? Nos redimir. E a função do Espírito? Nos selar. E aí, à medida que a gente compreende essa relação de Deus conosco, a gente começa a refletir agora a nossa relação de nós com Deus. E nós com o nosso próximo. Porque a referência é Deus. A referência não é alguém a que não seja Deus. Porque agora nós trabalhamos com todo o intuito, com toda disposição para a gente se parecer com quem? Com Cristo. E não mais com a gente mesmo. Então, o cristão, à medida que ele amadurece, ele se parece menos consigo. E ele se parece mais com Cristo, que é a esperança da glória, que é o mistério, que é o Cristo em nós. E é por isso que no capítulo 2 vai dizer quem nós somos. Ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós seguimos 3 coisas. Nós seguimos o curso deste mundo, seguíamos o príncipe do poder da potestade do ar, e seguíamos os nossos desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas, pela graça, nós fomos salvos. E nós fomos salvos para quê, irmãos? O verso de número 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom ou é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque somos criação de Deus, ou recriação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós agora somos uma nova, e temos uma nova identidade, para quê? Para praticarmos as boas obras. Que obras? As obras que glorificam a Deus. Porque da mesma forma que lá no capítulo 1 apresenta quem é, o que faz e por que faz, agora nós aplicamos isso também para nós. Quem é? Nós, igreja. O que nós fazemos? Boas obras. Por quê? Para quê, melhor dizendo? Para a glória de Deus. Amém? Está entendido? Agora, qual é a autoridade que Deus dá para nós? Porque lembra que nós não somos mais eu, certo? Nós somos nós. Deixa eu colocar aqui em outros termos. Oração do Pai Nosso. Amém? Oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Ele vai dizer assim: embora a gente esteja sozinho, a gente nunca mais vai pensar que está só. Porque agora a gente é o nós. Então, o que acontece? No capítulo 6 de Mateus, vai ensinar a gente a orar. Ele vai falar assim: olha, você vai entrar no seu quarto, fechar a porta. Então, você vai orar de que jeito? Sozinho. Ok? Mas com a oração sozinho, você nunca mais vai pensar que está só.
Então, quando você for orar sozinho, com a porta fechada, no seu quarto, em secreto, você vai orar, Pai Nosso. Se você está sozinho, no quarto, com a porta fechada, o mais lógico seria orar o quê? Pai meu. Mas agora ninguém mais é autônomo. Agora todo mundo é uma família. Família de quem? De Deus. Quem é o Pai? Deus. Então, quando a gente orar, mesmo sozinho, a gente nunca vai orar como estando só. Porque a gente ora em família. Amém? Amém? Entendido? Então, o Pai é nosso. E é por isso que o pão é de quem? Nosso. Nada mais é meu, exclusivo, propriedade exclusiva minha. Agora tudo é nosso. O perdão é nosso. E a vontade é tua, de Deus. O reino é de quem? Teu. Amém? A gente ora para que o reino se manifeste em nós, para que a vontade seja manifesta em nós. Amém? Porque embora o Pai seja nosso, o pão é nosso e o perdão é nosso, a gente sempre está querendo fazer do pão, do Pai e do perdão a nossa vontade ser no nosso reino. Sim ou não? Então, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, mas para que seja manifestado o reino de Deus e a vontade do Senhor. Para que tudo seja para a glória do Senhor. Porque o teu é o poder, o reino e a glória, para sempre. Amém, irmãos? Então, quem tem casa própria aqui? De quem que é a sua casa? Nossa! Amém, irmãos? Amém? A terra é de quem? Nossa! A terra é de Deus. Aquele negócio de escritura, como é que chama? Tem um nome. Esqueci o nome. Que é a escritura, né? Que é aquilo lá é meu, né? A propriedade, aquilo lá é minha. Isso é uma convenção para a gente organizar a sociedade, tá certo? Mas a terra, em princípio, é de quem? É de Deus. E Deus concedeu a quem? A nós. Quem que é o nós? Capítulo 1 de Efésios. Isso aqui é importante para a gente entender a nossa missão, tá certo, irmãos? Vai dizer assim: por essa razão, que razão? Vai dizer, o verso de número 15. Que razão? Razão da Trindade se manifestar e se revelar a nós. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós nos reunimos não para pedir bênção, porque nós já somos abençoados. Amém? Então, a gente não vem como um necessitado, um carente, precisando de algo. A gente vem como um abençoado, completo, para ser um abençoante. Mas para a gente entender isso, a gente precisa do quê? Conhecimento. É por isso que a primeira coisa que o Paulo ora é para que nós tenhamos o pleno conhecimento. Então, por isso que a gente acorda de manhã, no domingo, né, todo mundo se arruma, né, porque ninguém pode vir meio bagunçado para a igreja, né? A gente tem que vir meio arrumado, pelo menos, né? E aí a gente vem para a igreja para quê? Para falar assim: Deus, está vendo?
Eu fiz um sacrifício, acordei cedo, fui para a igreja, agora, Senhor, abençoa a minha semana. A gente vem porque a gente quer conhecimento, para a gente entender a nossa missão na semana. Amém? E aí ele vai continuar dizendo, verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, aqui do verso 19, deixa eu explicar um negócio importante. Quando ele está falando aqui desse poder que se materializa aqui na realidade. A partir da queda, nós vivemos duas realidades antagônicas. A realidade visível, objetiva, o que nós tocamos, e a realidade invisível. Certo? Qual é mais real? O que a gente vê ou o que a gente não vê? O que a gente vê é real ou ilusório? Tudo que a gente vê é ilusório. Para desfocar do que a gente não vê. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então a gente só vê o que não vê a partir da fé. Amém? Porque tudo que a gente vê, um dia vai acabar. Sim ou não? Então, o que a gente vê é real e permanente? Não. O que é real e permanente? O que a gente não vê. Então, a partir do momento que a gente começa a entender o conhecimento de Deus, a gente começa a perceber que não é o visível que a gente leva para o Deus invisível. Mas é a realidade do Deus invisível que tem que nortear a nossa vida visível. Amém? É por isso que o Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele vai dizer assim, por isso, presta atenção, por isso eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior, visível, se corrompa, contudo o meu homem interior, invisível, se renova de dia em dia. Porque a minha leve e momentânea tribulação, visível, certo? Produz para mim eterno peso de glória, acima de toda comparação, invisível. Não atentando eu nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? E é essa a razão que Paulo vai colocar, que ele não desanima. Mesmo ele estando preso, sofrendo, doente, passando um monte de dificuldade, mas ele não desanima por quê? Porque ele é movido pelo invisível, que faz ele superar o visível. E não levar para Deus as demandas do visível, para que o invisível dê conta. Certo, irmãos? Por quê? Porque se nós tivermos conhecimento de que Deus trabalha na nossa vida visível, todo problema deixa de ser um problema. Por exemplo, ser preso é um problema? Não. Por exemplo, quando o José foi preso, era um problema ou uma solução? Era uma solução. O Paulo, quando foi preso, pregando em Filipos, apanhou, foi preso numa cela escura, úmida, fédida, cheia de criminosos. E ele lá, dolorido lá, porque ele tinha sido açoitado, porque ele tinha expulsado um espírito maligno de uma menina.
E aí ele é preso e ele está lá, e no meio de um monte de bandido, ele e o Silas, eles começaram a fazer o quê? Falou assim, já que a gente não está fazendo nada, está todo mundo aqui juntinho, né? Está tudo escuro, o que a gente vai fazer? Vamos cantar uns louvor, vamos fazer umas orações, deixa eu ministrar uma palavra, vamos fazer um culto aqui, certo, irmãos? E aí, à medida que eles foram cultuando a Deus, o que aconteceu com a cadeia? Estremeceu. As cadeias caíram, as portas se abriram, e aí quando o carcereiro vem para a prisão, e ele não enxergava se o pessoal tinha fugido ou não, porque a cela era escura, ele tira o seu facão para se matar, e o Paulo fala assim, não faça isso, porque estamos todos aqui. Nenhum prisioneiro fugiu. Você imagina se dá um terremoto numa cadeia brasileira, na ala dos evangélicos. As portas se abrem. Aí chega lá o batalhão e fala assim, não, a gente estava aqui esperando vocês, a gente está cuidando aqui para não ficar desarrumado os negócios, então a gente estava aqui esperando vocês. Era isso que aconteceria? Mas o Paulo, quando ele foi preso, ele enxergou o visível, que era o problema, ou o invisível, que era a revelação de Deus? O invisível. Então, ele não desanimou, mesmo que ele estivesse preso. Ficar doente e ir para o hospital é um problema? Não. Aí você fala assim, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar. Aí, de repente, você vai para o hospital, você tem um andar inteiro para evangelizar. Muito tempo para orar, para ler a Bíblia. A gente encontrou nosso ministério de intercessão, tem um irmão lá no hospital que pode ficar orando 24 horas por nós. Não é assim mesmo? Por quê? Porque a gente pauta a nossa espiritualidade por aquilo que a gente vê, e não por aquilo que a gente não vê. O que a gente não vê, a fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, é que dá sentido para o que a gente vê. É por isso que nós somos nutridos pela eternidade, para a gente aprender a discernir a temporalidade. Glória a Deus. E aí o verso 20, ele vai dizer assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, em todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas na que há de vir. O que ele está dizendo? Que todo poder foi convergido em Cristo. E esse poder em Cristo, agora Deus deu a alguém. Verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então Deus deu todo o poder sobre todas as coisas, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus deu tudo isso em Cristo, para que Cristo agora seja o cabeça da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer, até que horas mesmo você me falou? 11 horas. Isso quer dizer o seguinte, que a igreja é a responsável pela cidade. Amém? A igreja é que promove o conhecimento para toda a sociedade, para que a sociedade enxergue pela via da eternidade e não pela via da temporalidade. Então, todo problema na sociedade é um problema? Não. É um chamado para a nossa missão. Por exemplo, nesses 10 minutos finais, quero citar 3 projetos que
os irmãos entenderam essa questão e a sua responsabilidade como missão na sociedade. Um projeto, sabe que na Bíblia toda, vai dizer sobre o quarteto da vulnerabilidade. A gente aprendeu isso com o Ricardo Bitum, né? Lá no curso lá, né? E aí, ao órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Quem é o responsável por esse quarteto da vulnerabilidade? A igreja. É por isso que a gente entende que não há órfão no mundo. Porque Deus é Pai. E se Deus é Pai, ninguém é órfão. E por causa do pecado, alguns abandonam seus filhos. Mas quem assume a debilidade dessas pessoas? A igreja. Amém? Então, você imagina uma igreja dar solução para a orfandade no mundo? Isso causaria um impacto? Sim ou não? Em Uberlândia, inclusive está tendo um congresso sobre orfandade agora, que é um projeto chamado Pontes de Amor, com os nossos irmãos Rodrigo Rangel e a Sara. E esses irmãos, eles desenvolveram esse projeto e eles começaram a pensar sobre a orfandade. Deus começou a chamá-los. Eles adotaram 2 crianças. E eles, assim, casal incrível da nossa família lá em Uberlândia. E, de repente, eles começaram a ser movidos, falaram assim, olha, eu não posso dar solução para 2 crianças. Eu tenho que dar solução para todas as crianças. E a igreja entrou junto para pensar sobre a questão da orfandade. E aí pensamos teologicamente sobre essa concepção de que Deus é Pai e por isso não pode haver órfãos no mundo. E porque refletindo sobre a paternidade de Deus, porque na paternidade de Deus, Deus não quer que a gente seja eternos filhos, mas Deus quer que a gente filhos carentes e necessitados. Deus quer que nós sejamos filhos emancipados para se responsabilizar pelos outros filhos. Amém? Porque isso é importante. Porque às vezes a gente está há 30 anos na igreja e a gente se vê como um filho necessitado. E não como um filho emancipado. Então, o que mais um pai quer? É que o filho assuma a sua responsabilidade. E não fale da sua necessidade. Sim ou não? Então, você imagina, você tem um filho de 30 anos, e o filho de 30 anos chega para o pai e fala assim, pai, arrumei uma namorada. Fala, é mesmo, filho? Só que tem um problema. Eu vou sair com ela, e eu não tenho dinheiro. Então, pai, me dá um dinheiro aí para eu sair com a minha namorada. Fala, misericórdia. Sim ou não? 30 anos o menino não tem dinheiro para sair com a namorada. Sim, não, fala a verdade. O que um pai queria ouvir? Falou assim, ó, pai, é o seguinte, hoje é domingo, a gente está na igreja, senhor, né, você leva a gente para almoçar, então é o seguinte, pai, pode escolher o restaurante, hoje eu pago. É por minha conta, pode escolher, e a gente pode, inclusive, pode pedir sobremesa. O pai falou assim, nossa, esse menino converteu. Encontrou Deus, menino. Sim ou não? Então, um pai quer que o filho assuma o quê? A sua responsabilidade. E não fique falando da sua necessidade. Amém? E aí, quando esses irmãos falaram assim, não, a responsabilidade da orfandade é nossa, a família falou assim, então, se essa é a sua responsabilidade, essa responsabilidade não é sua, é de quem? Nossa. E aí esses irmãos em Uberlândia começaram a desenvolver esse projeto. E quando eles começaram esse projeto, tinha 300 e poucas crianças na fila de espera para adoção. Em Uberlândia, uma cidade pequena, 600 mil habitantes. E aí eles pegaram e falaram assim, não, vamos dar um jeito nisso aqui, vamos fazer
um conjunto de diálogo, chamar o Ministério Público, chamar, como é que chama, do órfão? O Conselho Tutelar e tudo mais, começaram a conversar, desenvolver esse projeto de Ponte de Amor para acelerar os processos de adoção. 6 anos atrás. De 300 e poucas crianças na fila de espera, 2017 começou com 30. E o projeto é terminar 2017 com nada. Porque o projeto não é para criar um orfanato para abrigar órfãos. O projeto é para fechar todos os orfanatos para que todas as famílias adotem os órfãos. Amém? E aí foi feito um cálculo em Uberlândia, só nas igrejas Sal da Terra, que foi feito o seguinte: se a cada 20 famílias adotarem uma criança, acabaria com os órfãos da cidade. Amém? Esse cálculo em São Paulo, sabe quanto que dá? Se cada 250 famílias adotarem uma criança, acaba com os órfãos da cidade. Mas o que a gente faz? Cria orfanato para estocar órfãos. Sim ou não, irmãos? E, inclusive, está tendo a Sara, o Rodrigo Angel é o presidente dessa instituição, e a Sara foi eleita presidente nacional que vai discutir a orfandade no Brasil. Certo, irmãos? É possível dar solução? É possível. Não vai dar tempo de falar dos outros projetos, mas só falar de um só. Outros irmãos viram que a saúde pública estava ruim. Eu não sei como é que é aqui em Interlagos, mas eu imagino, né, que seja como na ZL, lá na Zona Leste, onde eu moro, que é muito ruim, né? E aí, lá numa cidade, os irmãos falaram assim: olha, a gente tem um UAI, lá o UBS chama UAI em Minas. Então, tem um UAI aqui que é muito ruim. Então, a gente vai ter que dar um jeito nesse negócio. A cidade é nossa, a cidade não é do governo, a cidade é nossa, porque Cristo, foi tudo dado para Cristo, Cristo está em nós, então a cidade é de quem? Nossa. Então, se há uma debilidade, nós encontramos a nossa missão. Aí, foram dar um jeito, né, nesse UAI. Aí juntaram uns médicos, uns gestores, um pessoal que começou a trabalhar com a questão da política pública. E o que aconteceu? Eles adotaram o AI. Daquela, que era uma dos piores índices de gestão daquela OBS, se tornou uma das mais eficazes. E a cidade começou a passar um segundo, terceiro, quarto. Hoje, a gente cuida lá em Minas, de Uberlândia, inclusive, também, de 80% da saúde pública da cidade. Amém? Começou cuidando de uma UBS. E aí o pessoal viu que uma comunidade que se doa para o benefício de todos tem muito mais ética, moral e condição de cuidar do que, muitas vezes, gestores públicos. Certo, irmãos? Vou falar só de mais um. Vocês aguentam mais pacientemente. Um outro projeto que não sei como é que é aqui também em Interlagos, né? Mas a educação básica é muito ruim. E aí, o que mais tem nas igrejas? Pedagogos. Sim ou não? E aí a gente começou a reunir, e a gente fez parte dessa pesquisa,
uma pesquisa para desenvolver um parâmetro educacional. Então, nós fizemos uma parceria lá em Goiânia, lá com o nosso núcleo de pesquisa, com uma equipe do Reino Unido, Portugal e Brasil. E a gente desenvolveu um projeto educacional e a gente aplicou numa escola pública em Goiânia. E esse projeto, chamado Apto, a gente aplicou, nós adotamos uma escola, fizemos toda a capacitação, direção, coordenação, supervisão, professores, pais e alunos. E essa escola, no projeto, a gente demorou 2 anos para desenvolver o projeto. Na aplicação, no 3º ano, que foi a aplicação, essa escola de Goiânia saiu de 47º lugar no INEP, que é o órgão que analisa a qualidade das escolas. Ela saiu de 47º lugar do INEP das escolas públicas para 1º. A gente aplicou ano passado em Aparecida de Goiânia, numa outra escola, que saiu de 38º para 2º. E agora a gente vai ganhar um prêmio, a gente ficou sabendo faz pouco tempo, um mês, a gente vai ganhar um prêmio da Unesco, em Tóquio, no mês de junho, esse mês. Né, porque foi uma solução para as escolas públicas e que não tinha a ver com estrutura física, mas apenas com capacitação humana. Uma igreja que resolveu pensar e adotar a escola como nossa. Então, irmão, vocês têm alguma escola aqui perto? A escola é de quem? É do Estado? O Estado é nosso. Amém? É por isso que a nossa relação com o Estado é de profeta. A gente é consciência do Estado. Se está alguma coisa mal, a gente, como igreja, a gente chega para o Estado e fala assim, ó, você está fazendo um trabalho ruim, mas muito ruim. Está tendo corrupção, mas a gente quer ajudar vocês. Porque nós temos alguma coisa a dizer. Amém? Só mais um. Tem um outro, aqui eu falei de políticas públicas, deixa eu falar sobre política corporativa. A gente, por causa dessas entradas nossas em políticas públicas, algumas empresas começaram a chamar a gente para pensar política corporativa. Então, na semana retrasada, a gente estava reunido com um grupo de construtoras em Goiânia. E o nosso núcleo de pesquisa, ele dá essa assessoria para essas empresas para estabelecerem projetos, visão, missão, princípios, valores, cultura corporativa e tudo mais. E aí a gente estava reunido com um grupo de construtoras muito grandes em Goiânia e que eles estavam querendo desenvolver projetos como, por exemplo, um bairro inteiro. Então, a gente estava desenvolvendo um projeto de quase 2.000 casas. E quem é chamado para desenvolver o projeto? A igreja, por meio do nosso instituto. Amém? E aí a gente estava falando sobre a paternidade de Deus e dizendo assim, Deus nos deu a terra, não para a gente acumular patrimônio, mas para a gente entregar uma sociedade. E a gente vai entregar uma sociedade onde haja justiça e paz. Isso é evangelho? Sim. Mas a gente está falando isso no meio corporativo. E os irmãos, que ainda não sabem que são irmãos, mas a gente já trata como irmãos, eles entenderam. E eles entregaram o projeto de 3 bairros para a nossa equipe. Amém, irmãos? E a nossa equipe está trabalhando nesses projetos para desenvolver um bairro onde haja justiça e paz, onde haja, de fato, uma sociedade que reflete o reino de Deus. Porque a gente sempre tem alguma coisa a dizer. Porque é a partir do conhecimento de Deus
é que a gente vai conhecer a nós mesmos e conhecer a nossa missão no mundo. E isso é para todos, não é só com relação à igreja. A igreja, ela é senhora da cidade. Amém? E à medida que a gente compreende isso, então a gente compreende então a nossa missão. A nossa missão não é viabilizar uma igreja. A nossa missão é promover uma cidade. Glória a Deus. Amém? Obrigado, irmãos.